Meu nome é Niri Briggs dos Santos. O meu encontro com Jesus foi no dia 2 de junho do ano de 85, na cidade de Chiapeta, onde a gente foi a um culto e onde então eu entreguei a minha vida a Cristo nesse dia e desci as águas do batismo no dia 8 de dezembro do mesmo ano de 85. Desde então a gente tem caminhado assim com Cristo. Não foi muito fácil no início, foi bem difícil, porque a gente vinha de uma família católica, a minha mãe católica, e criou a gente, né, na comunidade católica. E quando então eu falei para minha mãe que eu tinha entregue a minha vida a Cristo, ela não me aceitou mais em casa, né? Então a gente trabalhava fora, mas chegava o final de semana, sábado, a gente vinha para casa. E a partir desse momento então que eu contei para minha mãe que eu tinha aceitado a Cristo, ela não me aceitou mais em casa. Eu não aceito você ir para os crentes, ela falava. Eu prefiro ver você num caixão do que na igreja. Como a minha vida, desde os 12 anos, eu tinha uma tendência com a bebida alcoólica, né? Eu tinha, com 12 anos eu tomei assim, o primeiro porre de bebida, né? E dali então, dos 12 aos 19 para 20 anos, que foi quando eu encontrei a Cristo, o Cristo me encontrou, a minha vida era mais ou menos isso, trabalhar e bebidas e, enfim, a gente era escravo praticamente, né, do álcool, porque não tinha controle. Foi quando eu conheci a Joana, né, e através dela veio o convite, né, para a igreja, e foi ela que me mostrou, né, Jesus, me mostrou o caminho, enfim, ponto principal, né, que foi a libertação, né, porque na verdade eu era um escravo assim, do vício, né, do álcool. Eu trabalhava normal, né, de segunda a sábado, como a gente trabalhava na lavoura, eu trabalhava muito domingo também às vezes. Mas o momento que estava parado, acontecia, a gente bebia. Teve a época que a gente bebia de noite, bebia de manhã, bebia a hora que dava para beber, a gente bebia. Então, eu acredito que a coisa que mais marcou, no sentido assim, foi conseguir essa libertação, deixar tudo isso para trás, né? No momento que eu entendi assim que Jesus era melhor que isso, né? Era melhor do que a bebida, era melhor do que aquelas pessoas que diziam ser amigos, na verdade, porque depois que eles souberam que eu tinha entregado a minha vida a Cristo, eu lembro que de uma galera bem grande, só um veio dizer: tu tá certo, segue em frente, né? Nem eu não acreditava numa mudança na minha vida, né, como houve. E a cada dia a gente vai aprendendo e vai deixando ser moldado, né, porque a cura, que nem ultimamente, agora, depois que a gente começou a tratar alguns pontos na nossa vida, eu mesmo tenho sido curado de muitas coisas, né, nessa questão da família, dos filhos, né, do tratamento com os filhos, nessa união, da gente conseguir assim, ter essa unidade na família, agora mesmo depois dos filhos estarem grandes, né? Então houve assim, essa cura em mim, né? Porque antes eu culpava muitas pessoas, culpava a esposa, culpava até Deus, eu culpei algumas vezes, e culpei pessoas, né, que por algumas coisas deram errado na minha vida. Mas hoje eu entendo que o único culpado era eu, né? Que quem precisava desse tratamento, dessa cura era eu, dessa mudança, né? Então isso hoje me é muito gratificante. E dizer para alguém que, quem sabe, esteja vivendo em uma situação como eu vivi, que está no passado, né, que se tomar uma posição e buscar a Deus em Jesus, através daquilo que Ele nos ensina, né, é deixar a palavra de Deus entrar no coração. Porque não é outra coisa, não é uma vara mágica que muda, é a pessoa deixar a palavra e querer, né, que realmente eu quero uma transformação, eu quero uma mudança. Eu preciso mudar o que eu estou vivendo, né? Porque a minha situação era essa. A última vez, assim, quando eu me vi em apuros, eu pensei assim: eu não posso continuar assim, eu não posso prosseguir assim, né? Jovem, acabado, destruído, né? Então, quando eu entendi que eu poderia ter uma vida melhor, foi quando eu busquei, então, quando me mostraram Jesus, né? E tudo valeu a pena, por isso estamos aqui hoje. E posso dizer assim que estamos felizes porque tudo que Deus fez durante esse tempo todo e o que ainda continua fazendo é o que nos mantém firmados na fé. E dizer para todos, né, que não desistam, por mais difícil que esteja, por mais complicado que seja a situação, não abandone, não desista, continue, né, busque uma resposta em Deus, se fortaleça em Deus, vai para a oração, porque uma das coisas que eu aprendi bastante nesse tempo todo é que eu nunca deixei de orar. Eu orei bastante, orei muito, eu passei noites orando, eu orei muitas madrugadas, muitos invernos, e
E isso foi o que me manteve em pé e que eu consegui vencer muitas lutas que eu enfrentei durante essa trajetória de vida, nesses 39 anos. Foi aos pés do Senhor, em oração, foi orando. Muitas noites eu posei na igreja orando, às vezes tinha 1, 2 irmãos orando comigo, algumas vezes eu sozinho, mas nunca deixei de buscar. Muitas madrugadas, muitas noites. Então, se você tem um problema, se você tem uma dificuldade ou um vício, precisa, tem que tomar posição, mas o caminho é os pés do Senhor.